Saudações, meus caros! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma relação entre história e literatura, desta vez para apresentar para vocês uma obra muito importante que traz uma discussão fundamental para os dias atuais, que é Maus. Bom, e por que eu estou trazendo esse livro nesse momento? Bom, eu tenho dois motivos. Primeiro, porque ele foi banido recentemente, faz algumas semanas, em algumas escolas norte-americanas. E eu quero trazer, olha, por quê? Né? O que esse banimento fala sobre o nosso presente e sobre como a gente se relaciona com a nossa memória. E segundo, porque a gente tem hoje muitas desinformações e mesmo crimes que são cometidos hoje ligados a essa antiga teoria nazista. A gente tem um crescimento hoje, nos últimos anos, de grupos neonazistas, ou mesmo de pessoas que desconhecem, que apoiam, que têm visões muito erradas sobre o que foi o nazismo, ou mesmo pessoas que sabem de todos os horrores do Holocausto, do nazismo, mas continuam apoiando isso. Inclusive, eu trouxe essa imagem aqui, já na abertura à direita, de uma apreensão de materiais de divulgação de grupos neonazistas no Brasil. Essa apreensão foi feita pela polícia no estado de São Paulo. Nazismo, para começar, assim, defesa, apologia ao nazismo é crime. E segundo, olha, é importante que a gente sempre converse sobre essas questões, justamente para a gente saber o que aconteceu, para a gente saber como aconteceu e para saber também como o nazismo afeta a nossa situação no presente até hoje. Há vestígios dessas ideias e há vestígios da consequência do nazismo. Então, para começar, eu vou apresentar para vocês o que é esse livro Maus. Então, como vocês podem ver pelo pano de fundo, algumas imagens aqui, esse livro ele traz figuras de animais para representar esse contexto, principalmente a figura de ratos. Por quê? Bom, a ideia do livro é trazer o Holocausto pela perspectiva dos judeus. Então, Maus, em alemão, significa até ratos. E o livro quis fazer uma crítica, uma sátira, à perspectiva que os nazistas pregavam sobre os judeus. Eles propagavam para a população que os judeus eram pragas, ratos que deveriam ser eliminados. Diziam que eles transmitiam doenças, que eles eram traiçoeiros, que eles prejudicavam a sociedade. Então, o livro traz esse jogo de gato e rato. Os judeus são apresentados como ratos, os alemães nazistas são apresentados como gatos, os caçadores ali, e os poloneses, não os judeus, que têm um papel fundamental no livro também, eles são apresentados como porcos. Então, o livro traz essa metáfora se relacionando com animais para apresentar esse contexto extremamente complexo. Qual é a base do enredo do livro, então? O livro é baseado nas memórias do pai do autor. O nome do nosso autor é Art Spiegelman. Ele nasceu na Suécia em 1948 e os seus pais, Ania e Vladek, sobreviveram ao Holocausto. Sobreviveram, mais especificamente, ao mais famoso campo de concentração de Auschwitz. Então, o livro conta a história do Holocausto a partir da perspectiva do Vladek, o pai do Art. Então, o fio condutor dessa narrativa é a relação do Art com o Vladek. É um filho que quer saber um pouco mais da história dos seus pais, da sua família, alguns anos depois da mãe dele, a Ania, ter se matado. Então, é uma questão familiar que é apresentada ali. Uma família atravessada pelo Holocausto, marcada pelo Holocausto. Então, aqui a gente já tem essa questão importante. Os vestígios do Holocausto, quanto até hoje a gente tem marcas na nossa sociedade. Atualmente, muitos judeus daquela época que sobreviveram ao Holocausto, eles já morreram, enfim, os anos foram passando e tal. Mas os seus descendentes, eles carregam essas memórias. O Art,
ele é um representante justamente disso. Ele é um artista extremamente renomado, popular nos Estados Unidos, conhecido pelas suas posições críticas a questões sociais. Então, ele carrega essas memórias, ele carrega a importância de falar sobre o Holocausto, de falar sobre aquilo que aconteceu. Aqui a gente já tem essa questão, as relações familiares. É um filho que tem várias relações complicadas com o pai, são duas pessoas bem diferentes. O suicídio da mãe ali é algo marcante para ele, mas apesar dessa relação entre pai e filho ser algo fundamental no livro, o ponto central é o relato dessa experiência do Holocausto. Então aqui o Art está deixando claro, ele sabe que são as memórias do pai dele. Não é um historiador que está falando sobre o Holocausto, mas são as memórias de alguém que sobreviveu ao Holocausto, que conseguiu manter a sua família, que está criando seu filho nos Estados Unidos e tal. Então, a gente tem a apresentação dessas experiências. O Vladek começa a contar como ele conhece a mãe do Art, justamente no momento que o nazismo começa a se expandir na Europa. E aqui a gente já tem algumas questões importantes, como está apresentado aqui nesse quadrinho. Bom, eu não falei isso antes, mas, enfim, é um livro bastante conhecido. A narrativa, ela é apresentada em quadrinhos, né? Então, aqui nesse quadrinho, a gente tem, olha, o Vladek está contando para o filho dele, em 1938, a gente já via bandeiras da suástica nazista na Polônia. Então, o Vladek, nosso personagem principal, ele é um polonês judeu, entre várias comunidades judaicas que existiam na Polônia. Nem todo polonês era judeu, isso é importante. E aqui, nessa tirinha, a gente já tem essa informação essencial. Não eram só os alemães que eram nazistas, o nazismo já estava espalhado pela Europa. Mesmo dentro da Polônia, o primeiro país que vai ser invadido pela Alemanha nazista em 1939, a gente já tinha simpatizantes da ideologia nazista. E essa simpatia de vários poloneses, ela vai aparecer pelo meio dos relatos do Vladek para a sobrevivência da sua família. Então o livro vai contando como o Vladek conhece Anya, a mãe do Art, conta como eles conseguem sobreviver à invasão nazista e a consolidação do controle nazista dentro da Polônia. Como esses judeus vão se relacionando com a população polonesa não judaica, como essas pessoas conseguem se desviar da perseguição nazista, como essas pessoas lidam com as informações que começam a circular dos campos de concentração. E, principalmente, assim, a parte mais impactante, né, da história, que é quando a Vladek e Anya vão, então, para Auschwitz. O livro conta, assim, com uma sensibilidade muito grande todas essas experiências. Então, esse livro consegue ser um relato, assim, extremamente acessível, sensível sobre tudo aquilo que aconteceu. E, ao mesmo tempo, consegue mostrar que, olha, essas memórias ainda estão aí. Esses vestígios, essas pessoas que passaram por tudo isso, ainda estão aí. Bom, e depois de todo esse panorama geral que eu dei sobre o livro, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque a narrativa traz vários acontecimentos, e é algo muito interessante até a gente ver as estratégias que essas comunidades judaicas tiveram para lidar com os nazistas, como eles conseguiram se esconder, negociar, enfim, várias estratégias diferentes nesse sentido. E é um livro tão interessante, tão importante, tão acessível assim, apesar de tratar de um tema tão delicado, de trazer sim cenas de violência, mas faz sentido banir uma obra tão importante das escolas? Será que faz sentido a gente pensar em proibir que crianças, que jovens tenham acesso a essa leitura? Minha posição como historiador, como professor de história, é que evidentemente não. Eu trouxe aqui primeiramente uma notícia que saiu no site Opera Mundi, só para trazer assim um exemplo. Enfim, isso foi bastante divulgado na internet nos últimos dias, mas o fato é que essa obra, então, ela foi banida de algumas escolas
no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Mas o que eu quero trazer para vocês é, será que faz sentido essa argumentação que essas escolas trouxeram para banir esse livro? Eu trouxe aqui algumas cenas que aparecem na narrativa que são usadas então para isso. Uma delas é que o livro traria cenas muito violentas. Até fala sobre a questão do suicídio, representada pela mãe do Art, a Anya, é comentado isso e tal. Cenas de violência dos nazistas contra os judeus, mas isso é história, né? E aqui é uma das cenas que, para mim, quando eu li, foi bastante chocante. O momento em que os nazistas ainda estão perseguindo os judeus nas cidades, eles cercam cidades, começam a perseguir toda a população judaica que tinha nessas aldeias, nessas cidades, a isolar essas pessoas e prendendo elas, mandando para os campos de concentração, e quem tentasse resistir, obviamente, era executado para servir como exemplo. Então aqui a gente tem essa cena de enforcamento aqui que é bem explícita, bem clara, mas acontecia coisa muito pior nessa situação. E um outro argumento utilizado por essas escolas é que tem cenas de nudez no meio do livro. Olha, é até complicado rebater esse banimento assim, porque é algo que não faz o menor sentido. Vejam, essa cena aqui de nudez é simplesmente a situação em que, em vários livros a gente tem esses relatos, vários sobreviventes do Holocausto contam que, quando eles chegavam nos campos de concentração, dentro de toda a estratégia de humilhação, de tirar a humanidade daqueles judeus, os nazistas colocavam essas pessoas nuas, em filas, e faziam uma triagem de pessoas que teriam condições de ficar dias, meses, anos trabalhando nos campos de concentração, em trabalhos forçados, e outras pessoas que seriam diretamente eliminadas logo que chegassem. Então, nessa triagem, as pessoas ficavam nuas, como aparece aqui. O autor está ilustrando os relatos do pai dele sobre o que se sabia, o que se falava sobre o Holocausto naquele momento. Então, olha, tem cena de nudez, tem cena de violência, mas que servem para tratar de uma questão maior. Algo que é importante que a gente saiba como aconteceu e o que aconteceu de fato, para que a gente entenda o perigo de uma ideologia que, olha, não precisa nem ser o nazismo, mas uma ideologia próxima ao nazismo. O quanto essa ideia de extermínio de um grupo de pessoas simplesmente porque elas são de tal religião, porque elas são de tal etnia, isso é extremamente perigoso. Então, para fechar, eu quero ilustrar esse perigo de desconhecer o nazismo, de desconhecer o que foi o Holocausto, para falar um pouco sobre os vestígios dessas ideias ou de simpatias a essas ideias que nós temos aqui no Brasil nos últimos anos. A gente tem casos em várias cidades brasileiras de grupos neonazistas que atacam várias minorias diferentes, homossexuais, judeus, negros, enfim, várias situações que são fundamentadas em uma ideia que idolatra, que é próxima ao nazismo. Esse é o perigo da gente simplesmente defender essa ideia, defender a liberdade de ser nazista. Como a gente teve nos últimos dias, alguns dias antes em que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve algo bem marcante dentro da mídia no Brasil, em que o Monark, um dos cabeças de um podcast bastante famoso, ele defendeu na frente de 2 deputados, inclusive com o aval de um deles, que existisse um partido nazista, um partido com princípios nazistas que seja legalizado no Brasil. Olha, a gente junta com isso, nessa notícia aqui que eu coloquei, que saiu no Estadão, mas, enfim, repercutiu para vários outros jornais, com essa notícia aqui do site da Universidade Federal de Minas Gerais, em que se divulga que o crescimento de grupos neonazistas nunca esteve tão acelerado quanto nos últimos anos aqui no Brasil.
Essas notícias que eu separei aqui, às vezes partem de pessoas que ignoram ou que, pelo menos, distorcem o que foi o nazismo. Então, eu não estou dizendo aqui que essas pessoas desconhecem o que foi o nazismo, mas o que eu estou dizendo, como professor de história principalmente, é que é importante que a gente ensine, que a gente lembre aos jovens o que foi de fato o nazismo, para que eles entendam, para que eles não pensem, isso aqui é simplesmente uma ideologia, uma forma de pensar em que as pessoas discordavam dos judeus. Não. O nazismo cometeu todos os horrores que estão explicitados num livro de relatos como Maus. A gente tem vários relatos, a gente tem várias evidências, várias fontes de que o nazismo defendia o extermínio de judeus e de vários outros povos, de vários outros grupos étnicos, de várias outras minorias. Então, não é uma questão de liberdade de expressão o nazismo. O nazismo é crime por quê? Porque prega o extermínio de outras pessoas. Então, pessoal, esse era o meu objetivo com esse vídeo, alertar sobre a necessidade assim da gente conhecer mais sobre o que foi o Holocausto, da gente buscar informações e de que um livro como esse que eu falei aqui, Maus, ele é fundamental para que a juventude conheça, consiga se sensibilizar sobre o que foi esse momento histórico tão próximo de nós. Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês procurem esse livro. Bons estudos. Abraço.